Peguem a palavra de Deus, pegue a palavra do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos orar para que haja cura, libertação, para que Deus opere milagres em nosso meio. Você crê que Deus, Ele vai operar milagres na tua vida? Quem crê, diga glória a Deus. E amados, eu quero que você abra comigo, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, no versículo de número 8, eu quero estar ministrando primeiramente, antes de orarmos, para que você venha tomar posse da palavra que vai ser ministrada e, consequentemente, você vai identificar alguns erros na sua vida. Você pode identificar coisas que estão acontecendo e Deus, Ele vai tratar primeiramente conosco através da sua santa e gloriosa palavra. E 1 Pedro, capítulo de número 5, no versículo de número 8, esse texto é muito conhecido, mas foi a direção que Deus, Ele nos entregou nessa manhã para estar ministrando em nossas vidas. 1 Pedro 5, versículo 8. Quem encontrou, diga glória a Deus. Pedro está lá no finalzinho da Bíblia, tá? Fica antes ali das cartas de João, um pouquinho antes da primeira carta, você vai encontrar a segunda carta do apóstolo Pedro, e você vai encontrar a primeira. Capítulo 5, versículo 8, diz a palavra do Senhor o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Amém? Amém, amados? Vou ler mais uma vez. Sede sóbrios, sede lúcidos, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o vosso inimigo, anda em derredor, bramando como leão, buscando, procurando a quem possa tragar. Versículo de número 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, esclareça essa palavra para nós nessa manhã. Nos ensine, meu Pai, a sermos, meu Pai querido, cristãos melhores, pessoas mais envolvidas contigo. Meu Deus, nos ensine a viver a tua vontade, a tua palavra e o teu querer. Então, meu Pai, eu te peço agora, vem falando com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está aqui. Toma as nossas vidas e faça a tua vontade se cumprir em nosso meio. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra alcance os corações, alcance a alma ferida e abatida, e que nós venhamos sair daqui transformados pela tua palavra e pela tua presença. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aplauda e glorifique a Deus. Aleluia. Por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção. Amados, o apóstolo Pedro, ele está dizendo que nós precisamos estar muito atentos, pois Satanás, ele tem procurado pessoas para que ele possa tragar. Em todo mundo ele tem feito isso. Aqui no versículo de número 9, Pedro está dizendo, amados, essa aflição, esse problema está se cumprindo no mundo inteiro. Em todo mundo, Satanás ele está usando a mesma estratégia. Ele está procurando pessoas na qual
ele possa tragar. E amados, o que é tragar? Para você entender, tragar é você colocar, é trazer para dentro, é você engolir, devorar algo e colocá-lo dentro de você. Eu disse aqui na quarta-feira que nós temos que mergulhar com profundidade em Deus, para que nós venhamos estarmos dentro de Deus. Nós venhamos estar ali coberto por Deus, a ponto de o mal não conseguir alcançar as nossas vidas, porque ali estaremos no esconderijo do Altíssimo. Mas Satanás, ele está procurando pessoas que ele venha tragar e trazê-las para dentro dele. Amados, claro que isso é uma metáfora, mas imagine só você ser tragado para dentro do diabo. Imagina como que fica a vida de uma pessoa que o diabo, ele consegue tragar ela a ponto dela ficar dentro do próprio Satanás. A vida da pessoa passa a ser coordenada pelas ações que Satanás ele quer que a pessoa faça. Você já viu um boneco de fantoche que a pessoa ela fica com cordinhas em cima e tudo quando ela mexe os dedos, o bonequinho mexe a perna, é como se ele estivesse andando, é como se ele estivesse dando tchauzinho, é como se ele estivesse se movendo, mas na verdade, por trás daquele fantoche tem alguém coordenando as suas ações. Assim é a vida daquele que Satanás consegue trazê-lo para dentro dele. A pessoa ela pode estar andando, ela pode estar até sinalizando, como se estivesse vivendo, mas as ações daquela pessoa, elas passam a ser coordenadas pelo próprio Satanás, e não somente no andar, mas no que a pessoa fala. Você já viu agora um boneco de ventríloco? Ao contrário do boneco de fantoche, o boneco de ventríloco ele fica no colo ali da pessoa e ali com a mão a pessoa ela vai mexendo a boca daquele boneco a ponto de parecer que o boneco está falando, mas na verdade é a pessoa falando e simulando que aquilo é o boneco que está dizendo. Assim é a vida da pessoa que Satanás ele consegue tragá-la, trazer para dentro dela. E tem muitas pessoas, amados, que nos dias de hoje andam assim, sendo coordenadas pelo próprio Satanás, que foram tragadas por ele. O nível de pecado por conta da maldade está tão alto que nós, como cristãos, nós olhamos para algumas situações e falamos assim, não tem como a pessoa ter feito aquilo por conta própria, mas tem uma influência maligna naquela pessoa. Igual, por exemplo, uma pessoa que foi e esquartejou um bebê, amados, uma criança, um nenenzinho. Você fala, tem uma influência maligna nisso. Sabe o que é isso? Aquela pessoa foi tragada pelo diabo. Satanás, ele encontrou aquela pessoa, ele que anda ao derredor no mundo inteiro, ele fala, eu passeio pela terra. Ele encontrou e tragou aquela pessoa. E tragou aquela pessoa e pôs ela dentro dele, a ponto dele coordenar todas as ações dela. E amados, Satanás, ele continua procurando pessoas para tragar, sabe aonde? Nas igrejas. Satanás, ele continua procurando pessoas para tragar em cima dos altares. Ele fica procurando, pastor, mas não, Satanás ele está procurando pessoas dentro de um boteco, dentro de um prostíbulo, não. Aquelas pessoas já foram tragadas por ele, ele não precisa tragar de novo aquilo que ele mesmo coordena.
aquilo que ele direciona, e a pessoa, ela faz, aqueles que já pertencem a ele não precisa tragar, mas ele quer principalmente tragar você, ele quer tragar a mim, ele quer tragar os obreiros, a ponto de nós que estamos em Deus, passarmos a ter atitudes totalmente diferentes daquilo que nós fazíamos. Você pode ver que com certeza você conhece pessoas que outrora eram uma bênção de Deus, que outrora eram pessoas abençoadas. E amados, hoje você olha para aquela pessoa caída, você fala, Satanás tragou ela. Ela estava em Deus, ela estava fazendo a vontade de Deus, ela estava fazendo a obra de Deus, mas agora essa pessoa está caída. Satanás, ele conseguiu tragar aquela pessoa, puxar ela para a vida dele, e por isso que Satanás, ele continua procurando. Ele quer encontrar falhas nas nossas vidas para que ele venha nos introduzir na vontade dele. Pastor, como que eu faço então para ficar livre dessas artimanhas de Satanás, dessas investidas que ele tem? Porque ele diz na palavra que Pedro, ele disse, ele está procurando, ele está procurando, ele está procurando quem ele possa tragar em toda a terra. Essas aflições se cumprem na vida dos irmãos, ele está entrando dentro das igrejas e destruindo ministérios, destruindo famílias, destruindo casas de servos de Deus. Ele está conseguindo, mas como que nós fazemos para ficar livres disso? Amados, você primeiramente precisa seguir ao Senhor com fidelidade em buscá-lo e fazer a vontade de Deus. Aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5 mesmo, e no versículo 6, olha o que Pedro ele vai dizer aqui. 1 Pedro 5, versículo 6, olha o que ele vai dizer, aconselhando os irmãos. Diz assim, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ou seja, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ser submisso a Deus. Ela se humilhar diante da vontade de Deus. Ainda que não seja a tua vontade, se for a vontade de Deus para a tua vida, é melhor eu ser humilhado e Ele me exaltar, do que eu querer me exaltar e depois eu ser humilhado. Muitas pessoas, elas fazem ao contrário. Deus, ele mostra a vontade dele. Eu não quero que você faça mais isso. Aí a pessoa, ela vai e faz. E depois ela é humilhada. Mas quando a pessoa, ela é obediente a Deus e se humilha debaixo da mão dele, em breve ela será exaltada para a glória do Senhor. Amém? E ele diz aqui no versículo de número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vou perguntar mais uma vez na igreja, tem alguém aqui que é muito ansioso? Levanta a mão assim, da mão até suar, tá vendo? É um mal que existe na igreja. Tem gente que é tão ansiosa, que a mão até soa, não dorme. E amados, você precisa aprender a lançar em Deus toda a ansiedade, porque a ansiedade, ela vai trazer uma brecha muito grande na tua vida em determinados momentos, que vai fazer com que Satanás, que está procurando, talvez no dia que você estiver muito ansioso, ele pode conseguir te tragar. Você não vê a pessoa que é ansiosa demais, ela faz maus negócios, ela toma atitudes que não devia tomar, ela não consegue esperar no tempo e na vontade do Senhor, ela não consegue fazer nada disso. Então, a ansiedade, ela não é boa para o ser humano. Jesus Cristo mesmo, ele vai dizer, amados, não andeis ansiosos nem com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Ele está dizendo, o Pai, ele cuida até de um passarinho. Você já viu o passarinho, ele trabalhando? Não, o passarinho ele já vai direto, tem a minhoca ele leva, tem o grão ele pega,
Mas quem que cuida do pássaro? Deus. Ele fala, se Deus ele cuida de um pássaro, que não planta, não semeia, não cega, ele não vai cuidar de você, que é muito mais importante para ele do que um passarinho? Por isso que você tem que aprender a descansar em Deus. Você está ali sentindo ansiedade, fala com Deus, Senhor, eu não quero isso na minha vida não. Eu quero dormir, eu quero descansar, eu quero viver. Eu não posso sofrer por antecedência, por antecipação. Porque a pessoa que tem ansiedade, ela sofre duas vezes, antes e depois. Ela faz, por exemplo, um exame, ela já está sofrendo. Quando vem o resultado, ela quase morre. Então, não é bom quando você lança sobre Deus a tua ansiedade. Deus, ele cuida de você. Ele arranca da tua vida a tua preocupação. E sabe o que ele faz? Ele muda diagnósticos. Ele muda histórias. Ele transforma vidas para que o nome dele seja glorificado. Louvado seja Deus. Olha só o que diz em Tiago. Você está em Pedro aí? Volta um pouquinho. Em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Você precisa seguir e fazer a vontade de Deus, confiando no Senhor, obedecendo a Ele. Diz aqui, ó, Tiago 4, 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você se sujeita, você aceita a vontade de Deus, obedecendo a Deus, ainda que não seja o que eu quero, mas é o que Ele quer para a minha vida. Satanás, que está procurando alguém para tragar, quando ele vê alguém que se sujeita à vontade de Deus, ele foge da vida dessa pessoa. Ele foge. Ele olha para uma pessoa que se sujeita, que resiste, ele foge na mesma hora. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar a você a fazer isso nessa manhã. A primeiramente, se sujeitar, ainda que você tenha que se humilhar debaixo da mão de Deus, mas se você se humilhar na presença do Senhor, Ele te exaltará. Diga para quem está do teu lado, sujeitai-vos a Deus. Diga, aceita a vontade dEle para a tua vida. Deus é contigo, Deus é fiel. Mas, amados, a principal coisa que faz com que você fique livre desse tragar do diabo, que ele consiga te puxar para dentro dele, é a vigilância. É vigiar. Você tem vigiado? Tem. Você tem vigiado mesmo? Porque, amados, vigiar não é tão fácil assim. Ter uma vida de vigilância, ela tem que ser constante. Igual, por exemplo, você precisa vigiar em todo o tempo. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo de número 26. Jesus, ele vai falar algo que vale para todos. Não existe esse negócio, isso vale só para os membros da congregação. Não, vale para todo mundo, para mim, para você, para todos que ouvirem e creem. Diz aqui em Mateus 26, no versículo de número 41, olha o que Jesus ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, se a pessoa ela não vigiar, o Satanás, que é o tentador, ele vai conseguir fazer com que a pessoa ela entre no processo do pecado, que é a tentação. Começa ali. Se a pessoa ela não tiver a mente de Cristo e o coração e o foco que o Senhor Jesus ele teve, ela não consegue vencer a tentação. A tentação, ela não é o pecado, mas ela é o pré-estágio. É o que antecede. É o que faz com que a pessoa ela fique posicionada a fazer algo contrário. Você vê que a tentação de Jesus no deserto, por várias vezes Satanás
colocou Jesus em posição para poder pecar. Ó, faz o seguinte, transforma essas pedras em pães. Ele estava diante da tentação porque tinha fome, e estava ali as pedras, ele tem poder para isso. Mas ele preferiu vigiar. Ele transportou Jesus para o alto de um pináculo do templo e falou: lança-te daqui, porque está escrito que dará as ordens aos seus anjos. Era ele dizer: anjos, me segurem. Ele estava no alto de um pináculo, ele podia ter pecado, mas ele preferiu vigiar. A tentação, ela te coloca no lugar onde você pode ou vencer ou sucumbir. Igual, por exemplo, a pessoa ela fala: vamos ali comigo. Igual acontece com muita gente: vamos aonde? Não, vamos chegar lá, você vai ver. Aí chega, vamos passear, aí entra dentro de um barzinho, aí está lá música ao vivo, aquele monte de coisa. Aí a pessoa, ela está naquela, ela já bebeu, ela já fez coisas erradas na vida dela, mas está dentro de um ambiente de tentação, pronto para ser tentado. E aí começam as pessoas a passar, aí aqueles ambientes, aí aquelas músicas que ela já tinha até esquecido, voltam todas à tona, e aí de repente aquela pessoa, ela começa a fraquejar. Se ela não se levantar e for embora, a gente já deu para mim, muito obrigado, fica aí, depois a gente conversa mais. Ela fica ali naquele ambiente, ela pode acabar caindo e sendo tragada pelo diabo. Por isso que Jesus diz: vigiais e orai, para que não entreis em tentação. Quem vigia nem ir não vai. Quem vigia nem permanece em lugares assim, onde a tentação está demais. Aquela pessoa está flertando, ela vai cair, sai fora. Faz igual José, corre, por causa que senão a pessoa ela entra em tentação e é tragada pelo próprio Satanás. Diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha só, um homem de Deus, um grande homem de Deus, ele assumindo que se nós não vigiarmos, em todo tempo nós cairemos. Ele mesmo fala: ó, o bem que eu desejo fazer para os outros eu não consigo, mas o mal que eu falo eu não vou fazer, e eu vou lá e faço. O bem que eu digo que eu vou fazer, eu vou ajudar os outros, eu vou fazer a obra, eu vou socorrer os irmãos, eu vou fazer coisas boas, vou fazer obras de compaixão para aqueles que necessitam, eu não faço. Todo dia eu dou uma desculpa. Todo dia eu falo: eu não vou hoje não. Deus vai me entender. Mas o mal que eu digo que eu não vou fazer, nunca mais eu faço. Eu falo: eu nunca mais minto, eu nunca mais eu peco, nunca mais eu faço isso. Aí de repente, aí eu mentindo. Aí eu falando coisas erradas. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, amados, é muito sério. Vigiar em todo tempo. E você, cristão, precisa vigiar muito os olhos. Os olhos. Você tem que ter vigilância constante no teu olhar. Não que quando vem, por exemplo, você está andando na rua, vem uma pessoa bonita. Você está andando, você está passando. Se você olhar demais, tudo que você olha demais, você acaba caindo. Você acaba vacilando. Em Mateus 5, no versículo de número 29, Jesus ele vai ensinar aqui o seguinte, olha, Mateus 5, versículo de número 29, Jesus ele diz o seguinte, diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e o atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se pecar um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Está dizendo aqui, ó, que se nós não vigiarmos com os nossos olhos, nós podemos ser lançados lá no inferno. Ser tragados pelo diabo, pelo nosso vacilo, pelo nosso olhar. Diz aqui em Lucas capítulo 11, Evangelho de Lucas capítulo de número 11,
O corpo, ele vai ser direcionado, muitas das vezes, pelos nossos olhos. Diz aqui, ó, olha como um olhar contamina todo o corpo. Lucas 11, versículo 34, diz assim: a candeia do corpo é o olho. O que é candeia? Luz. A luz do corpo é o olho. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Está dizendo que se o olho for bom, for simples, todo o corpo é bom. Se você não tem malícia no olhar, maldade no olhar, desejos no olhar, todo o corpo será luminoso, será bem-aventurado. Mas se você tiver o olho maligno, todo o corpo é maligno. Olha como é que contamina. Parece uma praga, um câncer. É você olhar com os olhos, o corpo em outras partes começa a dar sinal. Você não vê? Você viu uma injustiça, a mão já fecha. Você viu alguma coisa, o nosso corpo começa a reagir conforme a malícia do nosso olhar, conforme o jeito que nós olhamos para as coisas. Então, se tem uma coisa que o cristão precisa vigiar muito, são os olhos. São os olhos. Arranca os teus olhos das coisas que não prestam. Está vendo coisa errada? Tira os olhos das coisas erradas. Tira os olhos do celular um bocado e põe os olhos na palavra de Deus. Tira os olhos da televisão e ponha mais os olhos na palavra de Deus. Ou então até mesmo num bom livro. Amém, amados? Assim você consegue vencer e vigiar para não ser tragado por Satanás e passar a viver uma vida coordenada por ele. Você já viu o olhar de quem não tem Deus? Aquele olhar escuro. A pessoa já está com aquele semblante escuro. Tudo que ela olha tem uma malícia. Às vezes tem pessoas que a gente vê olhando para mulheres, ou mulheres mesmo olhando para homens, com aquele olhar assim, né? Fecha um pouquinho o olho, né? Parece meio vesgo, né? A pessoa fica cheia de ondinha, aquele olhar cheio de malícia. Isso é porque o corpo inteiro já está contaminado, o corpo inteiro já está prejudicado, porque Satanás já está encontrando a brecha na vida daquela pessoa. Mas meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se você não tem conseguido vigiar com o olhar até hoje, comece a vigiar a partir de agora, olhando para Cristo, porque se você olhar para Ele, Ele te sustentará, Ele fará coisas boas e você vencerá toda a malícia do inimigo. Em nome de Jesus, creia nisso. Outra coisa, que para nós não sermos tragados pelo diabo, você precisa vigiar na boca. A boca, né? Você conhece alguém que fala demais? Alguém já disse para você, ó, você fala demais. Aí você fala, não, é sinceridade, é sinceridade. Eu sou sincera demais. Eu não consigo me conter. Eu falo na lata. Mas você não percebe que está machucando gente, que está machucando pessoas, que está fazendo mal para pessoas, que está afastando pessoas de você. Às vezes não é somente sinceridade, porque a sinceridade é uma virtude muito grande. Mas uma coisa que eu aprendi, que a sinceridade a gente demonstra quando pede a nossa opinião. O que você acha? Ó, na minha opinião, é isso, isso e isso. A pessoa perguntou, ela tem que estar preparada para ouvir qualquer coisa. É verdade ou não é? Mas se ninguém te perguntou, se ninguém me perguntou, para que eu vou ficar sendo sincero demais? Vou acabar machucando pessoas, ferindo pessoas, atrapalhando pessoas. Diz aqui a palavra de Deus, em Mateus, no capítulo de número 12, no versículo de número 37, Jesus ele vai
deixar muito claro essa questão da vigilância nas nossas palavras, naquilo que sai da nossa boca, para que não seja juízo contra a nossa vida. Diz aqui, Mateus 12, versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Isso vale tanto para o dia do juízo final quanto para os dias de hoje. Não tem nada pior que alguém falar com você assim, você falou, viu? Você falou. Não vem com a história não, o que você disse. Está vendo a sua palavra te condenando? Quando você faz coisas boas para te justificar, não, fulano disse. Ele falou antes disso tudo acontecer. Ele está livre. Pelas tuas palavras. Se você não vigiar no que sai da boca, é difícil. Igual o Tiago ele fala lá no capítulo 3, que a língua é difícil de domar. Que é um órgão pequeno, mas é igual o veneno de cobra. Tem até peçonha. Que com a língua você pode glorificar a Deus, mas depois você está amaldiçoando o irmão. Pastor, eu preciso disso. Já falaram comigo, não, você tem que melhorar esse jeito seu, viu? Você como servo de Deus não pode ser assim não. Não pode ser desse jeito, porque muita gente não vai conseguir entender. Igual aqui diz no Salmo de número 141, olha o que o salmista ele vai pedir para Deus. Salmo 141. Se a língua não tem jeito de eu domar, eu não consigo domar a minha língua, então o único que pode fazer isso por mim, sabe quem é? Deus. Deus. Diz aqui, no versículo de número 3, Salmo 141, versículo 3, diz o seguinte. Salmo 141, versículo 3, diz assim. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Ou seja, ele está dizendo que para Deus colocar um guarda na boca dele, a ponto de quando ele for falar alguma coisa, ele vigiar. Ele quase fala, mas ele não fala, porque na boca dele tem uma guarda que não deixa de maneira nenhuma sair da boca dela palavras impuras, sair palavras que vão machucar, e é somente quem está na presença de Deus que consegue ver isso, viu? Porque na hora que ele vai falar, o coração aperta. Aperta, ele fala, não vou falar isso agora não. Deixa para lá, deixa Deus ele fazer a obra. Mas tem coisas que dá vontade de você falar, julgar na cara, escrachar a pessoa mesmo. Mas, meus irmãos, nós não somos assim. Quem é tragado pelo diabo fala o que dá na telha. Está cheio de cristão assim, falando que dá na telha, sem ter alguém pedido opinião. Isso é perigoso. Nós, como servos de Deus, nós temos que ter os nossos preceitos, os nossos conceitos, as nossas convicções em Deus, na qual nós não podemos abrir mão. Mas, quando nós abrimos a boca e deixamos ela falar, é igual uma metralhadora. Ela mata todos à sua volta. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então precisamos, porque uma pessoa que não vigia na boca, ela vive dentro do próprio Satanás. E outra coisa, amados, nós precisamos também vigiar no nosso modo de viver. Olha só o que diz em Apocalipse, último livro da Bíblia aí, vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 16. Já estou quase encerrando. Apocalipse 16, no versículo de número 15. A palavra é muito clara aqui. Diz a palavra do Senhor, em Apocalipse 16, 15. Jesus ele manda João escrever isso aqui.
Eis que venho como ladrão. Ou seja, ele vai vir na hora que ninguém espera, na hora que não tem ninguém vigiando. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Amém? Amém, amados? Preste atenção o que Jesus está dizendo aqui. Que bem-aventurado é a pessoa que guarda as vestes dela, para que ela não seja vista nua e a sua vergonha apareça. Vou te mostrar isso no sentido espiritual. Nós, quando estávamos no pecado, todo mundo via o que a gente fazia. Ficava notório para as pessoas. Todo mundo olhava e falava ao cachaceiro, ao bêbado, ao drogado, ao mentiroso. Mas, quando nós entregamos a vida para Jesus e vivemos na verdade dele, o sangue do Cordeiro de Deus é tão poderoso que ele é como uma vestimenta que tampa, que não deixa aparecer os nossos pecados, a ponto de você que está aqui na igreja, antes ter sido chamado de qualquer outro nome, hoje em dia as pessoas elas te chamam de servo de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus. É assim ou não é? Sim ou não? Por quê? Porque o que aparece é a veste da presença de Deus nas nossas vidas. E aquilo que a gente fez no passado, ninguém consegue associar mais. Pode até falar assim, antes esse homem, essa mulher assim, mas hoje está completamente diferente, está uma bênção. É assim que somos vistos. Mas, na nossa vida cotidiana, também é necessário isso. Aqui na igreja, eu sempre falo com as pessoas, a gente não tem doutrinas de homens. Não temos doutrinas humanas. Aqui nós não temos regimento interno, a não ser aquele regimento que a gente mesmo recebeu do Senhor. Que a gente não pode ficar vendo celular no culto, você não pode ficar conversando na igreja, porque aqui a gente prioriza a palavra, porque aqui é somente a escritura. São regimentos que vão te ajudar a crescer. Mas uma coisa, mas que a gente não pode deixar de perceber é a maneira que nós vestimos diariamente. Servo e serva de Deus não pode andar nu pela rua fora. Eu não digo pelado com a mão no bolso, não. Eu falo, pessoa andar desnuda, ou às vezes igual assim, não tem nada a ver uma irmã está em casa, usar um short, está ela, o marido dela, está lavando roupa, está vivendo ali o dia a dia, não tem nada a ver, a casa dela. Mas, poxa, você sair na rua, minha irmã, desse jeito, além de você pôr os outros na prova, você vai estar mostrando que ali parece que você não tem mudança, não teve uma mudança, porque a mudança de Cristo, ela reflete tudo em mim. Ela reflete na minha maneira de vestir igual. Às vezes o irmão, eu vou sair, está calor demais, sair sem camisa. Não, põe uma camisa ainda que seja uma regata. Não deixe seu corpo exposto, não. Porque além de você ficar atraindo olhares, né? Você vai mostrar que não tem tanta mudança assim. Tem lugares que não tem nada a ver. Você vai para uma praia, você não vai de calça jeans, né? Você não vai de terno para a praia. Pensou lá na praia, lá assim, de terno, fala assim, agora eu vou dar o meu mergulho ali. Não dá. Mas, poxa, para que eu vou andar no Jatobá assim? Para que eu vou andar, né, lá no centro da cidade desse jeito? Pastor, não, mas isso aí para mim não tem nada a ver. Mas, amado, Jesus está dizendo, bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes, para que não seja mostrada a sua nudez e a sua vergonha junto. Amém? Amém, amados? Isso aí é um aconselhamento que eu te dou. É um conselho, que isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Uma coisa que eu nunca imaginei era isso aqui, ó. Nem no meu casamento eu queria usar gravata, para você ter uma ideia. E nem blusa social. Mas tá vendo como que Deus ele transforma?
Se você pedir para Deus, a transformação ela virá na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E amados, todos os dias coloca a tua vida diante de Deus. Satanás, ele todo dia está procurando quem possa tragar. Deus, todos os dias, ele procura pessoas para que ele venha honrar, ele venha sustentar. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 53. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 53. Quem está em Cristo é mais do que vencedor. É mais do que vencedor. Vai chegar um tempo que não vai haver mais queda nenhuma do homem. Diz aqui em 1 Coríntios 15, 53, diz que em breve, porque convém que isto que é corruptível, a nossa carne, se revista da incorruptibilidade, que é a glória de Deus. E que isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Está vendo? Agora é a vitória de Deus que traga a morte, ou seja, não haverá mais morte, não haverá mais, porque Deus, ele tem esse poder de fazer o que é o impossível na vida do seu servo e da sua serva. E você, principalmente, amados, vigie para não perder a sua salvação. Apocalipse 3, versículo 3, e eu encerro aqui. Jesus escrevendo para a igreja, ele diz o seguinte, Apocalipse 3, versículo 3, diz assim, Apocalipse 3, versículo 3, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te do que você está recebendo hoje, do que você está ouvindo hoje, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, amados? Toda a igreja fica de pé. Se você vigiar, tiver vigilância sobre a tua vida, nenhum mal virá. Se não for para a glória de Deus, não virá nem doença, nem enfermidade. Deus, ele fala assim, se atentamente ouvires os mandamentos, guardardes os estatutos e vigiardes para cumprir, eu, o Senhor, não colocarei sobre vós a mesma enfermidade que colocarei no mundo, porque eu sou o Senhor que te sara. Se não for para a glória de Deus, nenhuma enfermidade vem sobre a vida do servo de Deus. Se não for para a glória de Deus, a morte não vem sobre a vida do servo de Deus, porque Ele é o Senhor que nos sara. E hoje Deus, Ele quer te sarar. Você que é ansioso, você que não consegue aí nem dormir direito quando está esperando uma notícia, você que talvez não tenha conseguido vigiar, eu quero fazer uma oração por você agora. Quero repreender esse mal sobre a tua vida. Vem aqui na frente vocês em nome de Jesus. O bom do culto da manhã é que a igreja está mais vazia e você consegue ficar numa distância legal. Amém? Amém? Glória a Deus. Venham todos aqui na frente. Deixa eu fazer uma oração por você. Se quer um socorro que vem de Deus, peça para Deus. Peça para Deus. Você precisa ser socorrido? Peça para o Senhor. Ele te socorrerá em todo tempo em nome de Jesus. Amém? Aqui diante do altar, põe a mão na altura do teu coração. Eu quero que você fale com Deus o que você tem necessitado.
Qual que é o tipo de tribulação que você tem passado? Qual que é o tipo de tribulação que você tem vivido? O que você tem necessitado, amados? Pastor, eu estou precisando redobrar a atenção. Eu estou precisando vigiar ainda mais. Eu estou precisando buscar mais de Deus. Eu estou precisando viver mais a vontade de Deus. Então, nesse momento, eu quero que você comece a falar com Deus. Se você não tem conseguido ter vigilância na tua vida, meu irmão, minha irmã, é nessa hora que Deus ele opera. É nessa hora que Deus ele faz um milagre acontecer. É nessa hora que Deus ele muda a tua história. É nessa hora que Deus ele ouve o clamor do servo, da serva. É nessa hora que Deus ele faz o impossível acontecer. E é somente diante de Deus. Satanás ele não vai conseguir te tragar, não. Ele está tentando usar pessoas para fazer com que você venha cair, venha sucumbir, venha desanimar, venha se perder. Ele está tentando fazer de tudo para que isso venha acontecer na tua vida. Mas hoje, aqui nessa manhã, é Deus quem te chamou. É Deus quem te trouxe para a presença dEle, para que você venha sair daqui hoje limpo, com a consciência tranquila, sarado, liberto, transformado. Não é fácil, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Vai falando com Deus. A tua necessidade lança sobre Deus, lança a tua ansiedade também. Fala: Senhor, não posso ser ansioso desse jeito, eu não posso ser ansiosa dessa maneira, porque eu já tomei muito prejuízo, muitos erros por causa dessa ansiedade. Fala com Deus, que eu quero orar pela tua vida nesta hora. Grandioso Deus e Pai, meu Deus, é de Ti que nós necessitamos. Eis aqui, meu Deus, a Tua filha, pedindo, meu Deus, ao socorro que vem de Ti, com o coração humilde, com o coração aberto. Então, meu Pai, eu te peço agora, colhe as lágrimas da Tua filha, meu Pai, no odre. Que o Senhor, meu Deus, esteja operando na vida dela agora. Que todo mal, todo peso espiritual, meu Pai, toda dificuldade, saia. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Santo Espírito. Eu te peço agora, Pai, vem acrescentando sobre a vida de cada pessoa. Vem quebrando, meu Deus, todo laço do inimigo. Em nome de Jesus, arranca essa ansiedade agora. Em nome de Jesus, dê-nos a vigilância, Pai. Dê-nos vigilância para vivermos, meu Pai, a Tua vontade, no tempo determinado do Senhor, no tempo certo, meu Deus. Em nome de Jesus, que a Tua vontade, meu Pai, ela venha prevalecer. Nos dê esse entendimento, Deus, de vivermos o Teu melhor, de vivermos, meu Deus, aquilo que Te agrada, aquilo que provém de Ti. Pai amado, em nome de Jesus, nessa manhã nós clamamos porque cremos, porque confiamos, porque acreditamos que todo mal vai ser arrancado das nossas vidas. Meu Deus, tira das nossas vidas os pensamentos, meu Pai, que tem, meu Deus, arrancado-nos da Tua presença, que tem nos tentado nos envergonhar. Mas, meu Deus, hoje aqui nesta manhã, diante do Teu altar, diante do Teu trono, ó Pai, toda ansiedade, toda falta de vigilância, todo problema antigo, tudo, meu Pai, que tem atormentado o coração, a mente dessa pessoa, meu Deus, essa pessoa que clama por mudança, que clama, meu Deus, por transformação, que clama, meu Deus, que o Senhor ponha, meu Pai querido, talvez uma guarda nos lábios, para que ela não venha, meu Deus, ferir mais as pessoas. Ah, Deus, faça isso em nós, faça isso nos nossos olhos, Pai, na nossa mente, no nosso espírito.
Pai bendito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Todo mal que tem cercado a vida dessa pessoa, todo mal que tem tentado destruir a vida dessa mulher, todo mal, demônio, Satanás, você que tem rodeado a vida dessa pessoa, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, você que tem tentado minar a energia dessa pessoa, você que tem tentado destruir a comunhão dela com Deus, em nome de Jesus agora, não importa se você está bramando como um leão na vida dessa pessoa, o único leão é o da tribo de Judá. Então, em nome de Jesus, todo mal agora sai! No nome de Jesus, e caia por terra todo mal, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, quando essa pessoa se levantar, meu Pai, tudo que não era do Senhor sobre a vida dela, não estará mais na vida dela. Porque, meu Deus, essa manhã, a transformação tão pedida, tão sonhada, está sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.